Bom dia, irmãos, graça e paz. Gostaria de convidar os irmãos para nós lermos a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4. Marcos, capítulo 4. Eu gostaria de ler os versos 1 até o 32. Uma leitura alternada, os irmãos podem permanecer sentados. Eu queria ler esses 32 versículos só para nós contextualizarmos a passagem. Mas o que eu irei pregar será apenas os versos 30, 31 e 32. Então, eu leio os versos ímpares e os irmãos os pares. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Também lhe disse:
Vem porventura a candeia para se posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem, antes para ser colocada no velador? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que lhes tem lhe será tirado. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Amém. Então, temos um texto do Evangelho onde são apresentadas várias parábolas que ilustram aquilo que é o reino de Deus, como o reino de Deus deve ser comparado. Dentre essas parábolas, temos pelo menos aqui 3 parábolas que falam sobre semente, grão. A parábola do semeador, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. E cada uma dessas parábolas vão nos ensinar princípios a respeito do reino de Deus que está se manifestando em Jesus Cristo. E eu queria falar aqui a respeito dos versos 30, 31 e 32, especificamente, e dos princípios, ou de como Jesus está apresentando o seu reino nessa parábola. Na parábola do grão de mostarda. Hoje, na nossa atualidade, na atual economia que nós vivemos, existem muitas pessoas que ensinam princípios de economia, como você economizar, como você poupar, como você fazer o seu pé de meia, a sua poupança, a sua aposentadoria para o futuro. Esses especialistas em economia, em patrimônio, eles ensinam um princípio que eles costumam chamar de poder dos juros compostos. Eles dizem que você não precisa guardar grandes quantidades de dinheiro, que você não precisa poupar grandes quantidades de dinheiro para no futuro ter alguma coisa. O que você precisa é ter constância e tempo. Se você tiver constância e tempo, os juros irão trabalhar por você.
Então você, aplicando pequenas quantidades, com muito tempo e com juros, aquelas pequenas quantidades resultarão em um grande patrimônio. Aqui nessa parábola existe um princípio parecido. Não é o princípio aqui dos juros e do tempo agindo para produzir um grande resultado. Mas o princípio é que o reino de Deus, que se manifesta de maneira pequena, insignificante, oculta, ele irá produzir ou será algo glorioso, algo grande, algo como colocado aqui por Jesus na sua parábola, um arbusto com grandes galhos e que as aves dos céus podem se aninhar à sua sombra. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre os resultados do reino de Deus. Os resultados que surgem de princípios, ou a princípio, de maneira insignificante, de maneira oculta, de maneira desprezível, sem pompa, sem grande vulto. É assim que surge o reino de Deus. Jesus vai colocar esse princípio através de uma parábola. Ele começa fazendo duas perguntas: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que compararemos? Com que parábolas o apresentaremos? Não é que Jesus não sabia qual parábola ele iria contar. Não é que lhe faltasse recurso e ele estava pedindo ajuda aos seus ouvintes. Mas ele quer chamar a atenção dos seus ouvintes sobre o assunto que ele irá tratar. E o assunto é o reino de Deus. Ele está chamando a atenção daqueles que estavam no caminho, da multidão que lhe ouvia. Com que eu vou comparar o reino dos céus? A que parábola ele pode ser apresentado? E ele vai falar sobre um grão de mostarda. Na parábola do semeador, que a gente leu no começo, do verso 1 até o 9, a ênfase, ela recai sobre o agricultor e a semente sendo plantada em diferentes solos. E como é a resposta a essa semente dos diferentes solos. Na parábola da semente, o foco já está no processo dessa semente. Essa semente, de maneira oculta, ela é plantada, e ali, sem que o semeador saiba, ela se desenvolve, cresce e dá os seus frutos. Na parábola do grão de mostarda, a gente já não encontra mais o semeador. Não tem mais essa figura. Jesus simplesmente diz que o grão de mostarda, quando é semeado, o grão de mostarda é simplesmente semeado. E a comparação que está em foco com o reino de Deus é essa contraposição entre o início e o final. Esse contraste que existe entre o início, o grão de mostarda, uma pequena semente
uma minúscula semente que existe uma grama de sementes de mostarda, existem aproximadamente 700 sementes. Uma pequena grama. 700, porque ela é pequenininha, minúscula. E dessa pequenininha semente pode nascer um arbusto que pode chegar a 1,5 m, 2 metros, 3 metros, até 5 metros de altura. E é esse contraste que Jesus quer mostrar para os seus ouvintes. O começo parece pequeno, insignificante, inexpressivo, mas o resultado é totalmente diferente. O fim que alcança é totalmente outro. Assim, eu quero tirar alguns princípios desse texto. O primeiro é que começos insignificantes podem ter desfechos surpreendentes. O grão de mostarda é o símbolo daquilo que é pequeno, insignificante, que não tem muito poder, que não tem muita expressão. E o reino de Deus, ele começa assim. O reino começa com um homem de uma região pobre, que não tinha pessoas notáveis, e que chama outros também que não são notáveis, homens que não tinham formações teológicas, formações de alto nível, formação nas artes mais diversas, mas eram homens simples. Assim é introduzido o reino, através de homens simples, homens que são escolhidos por Jesus para iniciar a implantação do reino. Mas apesar disso, apesar da semente ser pequena, como nós já dissemos, o seu resultado é glorioso. O texto vai nos dizer que, como um grão de mostarda, que quando semeado é o menor de todas as sementes sobre a terra. Isso aqui é hiperbólico, não quer dizer que realmente a semente de mostarda é a menor, mas na linguagem daquela época, usava-se a semente de mostarda como a menor das sementes. E o texto diz, mais uma vez semeada, ela cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos. O produto do grão de mostarda é uma grande hortaliça, maior que todas as hortaliças, maior do que todas as que são semeadas junto com ela. Assim é a manifestação do reino de Deus, é em pequenez, insignificância, oculto para os sábios e entendidos, sem pompa e glória, mas o resultado dele é surpreendente. E esse resultado nós já podemos ver na atualidade. Nós já podemos ver agora
os frutos, ou os resultados que o reino de Deus ele tem trazido à humanidade, à terra. A manifestação do reino de Deus é uma manifestação que produz resultados gloriosos. Sociedades sendo transformadas, nações sendo transformadas pelo poder do Evangelho, pessoas tendo a sua história completamente mudada por causa do poder do Evangelho. Os resultados daquilo que nasceu de maneira insignificante já podem ser vistos, já podem ser contemplados. Mas ainda nós esperamos ver essa glória de maneira muito maior no futuro, quando o reino será implantado de maneira completa e final. Neste dia, quando Cristo descer, destruir todos os seus inimigos com a palavra que sai com a espada que sai da sua boca, o reino poderá ser visto em toda a sua glória, em toda a sua beleza. Aquilo que começou lá em Israel, em uma das suas menores cidades, com gente de pouca instrução, de pouca fama, de poucos recursos, de pouco poder, se manifestará em toda a terra, com todo o poder e toda a glória que Ele tem. Será que nós podemos viver, ou será que nós temos vivido sob este princípio, que Deus está trabalhando nos começos insignificantes, que aonde nós não conseguimos perceber resultados bons, resultados que são evidentes, será que nós podemos crer que Deus está trabalhando para trazer resultados gloriosos, resultados surpreendentes? Ou será que nós olhamos as coisas e já esperamos ver ali a eficiência, o poder, a pompa? Nós precisamos andar por fé. Nós não podemos andar pelos olhos, pela visão, pelo que vemos. Precisamos crer que Deus está trabalhando nos começos inexpressivos. Quando Abraão e Ló se separam, Ló é guiado por aquilo que ele vê. Ele vê as campinas, os campos de Sodoma, verdejantes, prósperos, bons para os seus animais. E ele diz: é para lá que eu vou. Abraão, pelos olhos da fé, ele segue o caminho oposto. Ele segue para aparentemente onde não era mais conveniente, onde aparentemente os resultados seriam desastrosos. Mas Abraão estava caminhando por fé, não por vista. Precisamos caminhar pela fé, sabendo que nos começos inexpressíveis, nos começos pequenos, Deus está agindo.
Uma segunda verdade que nós precisamos aprender nessa parábola é que o projeto de Deus, ele não falhará. Aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus determinou, não pode ser frustrado, não pode falhar, porque foi Ele mesmo que determinou. Foi Ele mesmo que estabeleceu. A manifestação do reino pode ter parecido aos contemporâneos de Jesus que aquilo não daria em nada. Isso aí, esse Jesus que se apresenta como Cristo e seus 12 discípulos, isso aí não vai dar em nada. Se incomodar um pouco, a gente bate neles, prende e eles vão parar com isso. Quantos já não se levantaram, como diz Gamaliel em Atos? Quantos já não se levantaram se apresentando como Cristo, se apresentando como libertadores de Israel, e eles todos padeceram? Esse Jesus aí, com os seus discípulos, acontecerá a mesma coisa, mas Jesus era de fato Cristo, e por isso era o cumprimento das promessas, daquilo que Deus já havia garantido, e não havia como aquele projeto falhar. Não há como o reino de Deus falhar. Ele aparece pequeno, inexpressível, mas o seu resultado é a glória, é o crescimento, é o grão pequeno que nasce e vai crescendo com seus ramos, os seus galhos aumentando de maneira que ele produz sombra para as aves se aninharem. Isso nos dá uma certeza do sucesso do Evangelho. E se nós temos certeza do sucesso do Evangelho, nós podemos sair pelas ruas, pelo mundo, proclamando a verdade desse Evangelho, porque ele é vencedor. E se nós o proclamarmos, ele irá vencer. Spurgeon diz que o Evangelho é como um leão, e que nós só precisamos tirar ele da jaula. Nós precisamos sair e proclamar este Evangelho, porque ele é vitorioso. A prova disso, Jesus vai falar: as aves dos céus podem se aninhar às suas sombras. Aqui Jesus traz imagens do Antigo Testamento que remontam à entrada dos gentios na comunidade de Israel. Imagens que estão em Ezequiel, em Isaías, nos Salmos, onde as nações, as aves, os gentios, eles podem encontrar lugar dentro da comunidade do reino. A igreja precisa ter certeza disso, que o Evangelho, o projeto de Deus, ele não falhará. Ele dará o resultado que Deus determinou, que Deus planejou. Devemos ter essa convicção, para que possamos sair a proclamar o Evangelho sem medo, sem temor, sabendo que Deus já garantiu a sua vitória.
E isso nos ensina mais uma coisa: o crescimento e sucesso do reino não depende da vontade humana. A pergunta que pode surgir em alguns: por que Deus quis fazer assim? Por que Deus quis manifestar o seu reino de maneira pequena, oculta, inexpressiva, sem grande pompa, quando Ele poderia ter manifestado esse reino em grande glória, para que todos conhecessem, para que todos soubessem o que está acontecendo? E Ele vem de maneira contrária, Ele vem se escondendo. Deus faz isso para que a glória seja somente dEle, para que ninguém possa dizer que o Evangelho triunfou por sua força, mas que foi unicamente por causa de Deus. Se Deus pegasse os ilustres, aqueles que têm grande poder, aqueles que têm o domínio na mão, e os fizesse dos seus agentes de implantação do reino, o homem poderia dizer que ele tem alguma participação nos resultados deste reino, no crescimento, no sucesso do Evangelho. Os homens poderiam dizer: olha, o Evangelho, o reino, ele está sendo bem sucedido porque ele foi colocado nas nossas mãos. Mas Deus, sendo sábio, Ele começa com os pequenos, de maneira inexpressiva, sem glória e sem pompa, para Ele mostrar que Ele tem o poder de levantar o seu reino do nada, das coisas inexpressíveis, das coisas que não são. Ele mostra a sua força na fraqueza, a sua sabedoria na loucura e o seu sucesso no fracasso humano. Deus está agindo. Em Jesus, naquele homem, aquele carpinteiro, humilde, nascido de mulher, colocado na manjedoura, já estava contido todo o poder do Evangelho, todo o poder daquilo que é esperado no reino. Tudo que é necessário para esse reino está e estava em Jesus Cristo. O reino esperado por Israel estava presente em Jesus, nos seus ensinamentos, nas suas obras. E esse reino se manifesta através dele. O seu crescimento depende dele. O seu sucesso é resultado da sua obra na cruz. Não depende da nossa vontade, não depende do nosso poder, não depende dos nossos esforços. Embora Deus, Ele nos use, mas é o seu poder que está em ação. A igreja, atualmente, ela tem sofrido uma tentação de confundir igreja com o reino de Deus. A igreja, ela está no reino, faz parte do reino, mas ela não é o próprio reino de Deus.
O reino de Deus é algo muito mais amplo, algo que está para além da igreja. E muitas vezes nós queremos confundir essas duas coisas e tentamos, através dos nossos próprios métodos, implantar um reino na força do nosso próprio braço, com a nossa própria capacidade, com os nossos próprios métodos. Mas não é isso que a palavra nos ensina, não é isso que nós vemos aqui nesta parábola. Nós vemos que o poder está no reino de Deus, que é maior do que a igreja, que é inaugurado por Jesus Cristo e que é o Senhor deste reino. Não devemos cair nesta tentação, mas devemos confiar inteiramente naquele que é o nosso Senhor e que Ele está dominando o seu reino. Por fim, esta parábola, ela nos traz esperança, confiança e ânimo. Mas ela também nos traz um desafio para que nós estejamos identificados com esse reino. Qual é a nossa expectativa com este reino? Será realmente uma expectativa de esperança, de ânimo, de confiança, de certeza que Ele se manifestará e que no dia da sua manifestação final nós desfrutaremos de bem-aventurança eterna? Ou será que nós estamos temerosos, amedrontados ainda com a vinda final deste reino glorioso? Se nós não estivermos identificados com este reino que cresce e se torna, como diz a parábola, a maior dentre todas as hortaliças, se nós não nos identificamos com Ele, se nós não pertencemos a Ele, o nosso destino será triste, o nosso destino será como outras parábolas irão colocar, serão as trevas exteriores. Precisamos pertencer a este reino que muitas vezes parece inexpressivo, pequeno, reino que os resultados à nossa vista não são evidentes, que são até mesmo contraintuitivos, que na percepção humana não faz sentido pertencer. É o reino de um Senhor que foi crucificado, que foi humilhado, que foi morto numa cruz. Quem quer pertencer a um reino deste? Um reino que o rei é humilhado, um reino em que o rei não foi poupado de passar por coisas vexatórias, por zombaria e humilhação. Não faz sentido participar deste reino.
Isso quando olhamos simplesmente com os olhos humanos. Mas quando olhamos pelos olhos da fé, nós podemos contemplar a glória que será este reino, o poder em que ele se manifestará na vinda de Jesus, implantando de maneira definitiva e final a vontade de Deus. Precisamos estar com esperança nesse dia, confiando que este dia acontecerá e nos animando com isso. Para concluirmos, essa parábola ela nos ensina que a partir de pequenos começos insignificantes, Deus, Ele está agindo para que o seu reino seja implantado de maneira definitiva e gloriosa. Essa implantação, esse projeto de Deus no seu reino, ele de maneira alguma falhará. De maneira alguma o propósito de Deus será frustrado. Mas o crescimento do reino, o sucesso do reino é certo. E ele não depende da nossa vontade, ele não depende da nossa força, ele depende unicamente daquele que é Senhor e soberano sobre todas as coisas. Ele que garante o sucesso deste reino. E neste reino, todas as nações encontrarão lugar. Todas as nações poderão vir se aninhar, como nos diz a parábola. Por isso nós devemos ter certeza que a nossa proclamação é uma proclamação vitoriosa, é uma proclamação que terá sucesso, porque o Evangelho é o poder de Deus. E quando este reino se manifestar, será um dia de ânimo, um dia de cumprimento da nossa esperança, e que nós veremos finalmente toda a glória que foi prometida para o reino de Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos pela Tua misericórdia, e porque em Tua infinita sabedoria, Tu resolveu manifestar Teu Filho Jesus Cristo ao mundo, em humildade, em pequenez, Senhor. Aqueles que Tu chama de pequenino rebanho, nós Te louvamos por isso. Nós Te damos toda a glória, Senhor, que Te é devida, e que nós venhamos olhar para o Teu reino, contemplar aquilo que Tu tem feito e esperarmos, Senhor, pacientemente por todo o resultado, por todo o sucesso que Tu tem prometido para o Teu reino. Que nós não venhamos desfalecer, Senhor, no meio do caminho, que nós não venhamos perder a nossa fé naquilo que Tu já começou a fazer, está fazendo, irá concluir, mas que nós venhamos esperar pacientemente, Pai, para que o Teu reino venha se manifestar, Senhor, de maneira poderosa em nossas vidas, na vida das outras pessoas e em toda a Tua criação, Pai. Deus, nos ajuda a compreender os Teus mistérios, nos ajuda a compreender, Senhor, tudo aquilo que Tu estás fazendo em nosso meio, Pai. Deus, Te louvamos e Te agradecemos,
porque tudo isso é mérito de Jesus Cristo,